Vamos ver aqui a aula 131, que é sobre o histograma, certo? Para poder ensinar para vocês como nós fazemos esse histograma no Excel, que é para vocês terminarem de fazer a lista de exercício que vocês têm, que eu entreguei em sala de aula, tá bom? Então vamos lá no primeiro exercício. Ele fala lá assim: foi coletada numa empresa a quantidade de salários mínimos que cada um dos 16 funcionários recebe. Os dados obtidos estão na tabela a seguir e aí ele te dá esses dados aí. Lembrando que nós temos 16 dados, né? Então a primeira situação que nós temos que procurar, pessoal, é buscar o rol, fazer o rol. Para quê? Porque você vai ter que fazer uma tabela de frequência, né? Que ele tá pedindo para você essa tabela. Então vai ter que fazer, ok? Muito bem, sabendo disso, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Sabendo disso, ele fala lá que essa tabela de frequência vai ter que ter um tamanho de 0,5. Então, querendo ou não, essa tabela de frequência é aquela tabela que nós temos que trabalhar com intervalos, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira situação que nós vamos fazer é colocar no rol. O que é o rol? É a maneira de organizar esses dados de maneira crescente, certo? Ou seja, do menor para o maior. Então, organizando aquela tabela, nós organizamos aqui, ó, número por número, certo? Na sua ordem crescente, nós vamos estabelecer a tabela, né? Então, eles estão falando lá de salário, quantidades de salários mínimos e quantidade de funcionários que possuem esses salários mínimos, né? Em relação ao intervalo. Então, nós temos aqui, ó, de 2, esse intervalo tá fechado. Tá vendo esse símbolo aqui que nós temos? Esse intervalo tá fechado, então isso quer dizer que o 2 entra dentro da contagem, certo? E aqui, pode ver que o 2,5, ó, ele está de intervalo aberto, certo? Então, ele não entra. Então, nós vamos contar dentro dessa tabela do rol de 2 até 2,49, é o que pode entrar ali, certo? Então, nós vamos fazer essa contagem para poder estabelecer a quantidade aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 funcionários entre 2 e 2,5. Agora, o 2,5 desceu aqui para fechar nele, certo? Então, agora ele entra e ele vai até o 2,99. Então, nós vamos contar lá. 1, 2, 3 e acabou por aqui, né? Que logo em seguida é o 3,35. Aí nós temos aqui, ó, o 3 fechado e ele vai até o 3,50. Porém, o 3,50 também não entra, né? Então, até onde que nós vamos estabelecer aqui? Até o 3,49, certo? Então, vamos lá. Nós paramos aqui, né? Então, nós vamos contar lá. Só um minutinho. O 3 não entrou, né? Então, só para estabelecer aqui, pessoal, 1, 2, 3. Bom, o 3 não entrou, agora o 3 entra. Então, 1, 2. 2 entrou, certo? Agora, 3,5, nós paramos aqui, né, no 3,42. 3,5 a 3,99. Então, nós temos ó, 3,99. O próximo já é 4,41, né? Então, nós temos um funcionário. Aí do 4 ao 4,5, lembrando que nós vamos do 4 ao 4,49. Então, nós vamos 1, 2, perdão, 1, né? Somente 1, que é 4,49. Então, somente 1, certo? Aí do 4,5 até o 5. Então, nós temos 4 dados aqui, 4 funcionários, certo? Então, 5, 3, 2, 1, 1 e 4. Essa soma aí tem que ser igual à quantidade de funcionários que ele falou no enunciado, 16 funcionários, certo? Então, nós vamos aqui no Excel, que é exatamente isso que nós buscamos, ó. E aí nós vamos, aqui pessoal, eu montei a tabela de frequência. Para você fazer o gráfico, você precisa montar a tabela de frequência no Excel, certo? E aí nós vamos colocar a soma aqui e isso aqui tem que dar 16. Ok, dando 16, eu sei que os meus dados, isso não quer dizer que se deu 16, isso aqui está correto, tá? Veja que às vezes a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, voltar um pouquinho mais no exercício para ver quem entra, quem não entra, tá bom? Mas é exatamente isso aqui que nós temos, ó, 5, 3, 2, que nós vimos lá, ó, 5, 3, 2, 1, 4, né? Olha lá, 1, 4. Então, 16, ok? E aí nós vamos montar
o nosso histograma. Então, nós vamos lá, no inserir, você vai vir aqui, ó, na situação de gráficos que ele te mostra, né? E você vai buscar o seu gráfico no histograma, certo? Então, ele te dá alguns tipos de histograma, nós vamos usar o mais simples, que seria esse aqui, ó. Então, ao clicar nele, opa, perdão, eu tinha que selecionar ali primeiro. Vamos selecionar aqui, ó. Eu só selecionei o intervalo, não peguei aqui, ó, a parte do cabeçalho, tá bom? Porque nós vamos fazer, na realidade, colocar o título, colocar a parte de rótulo e tudo mais, e nomear os eixos, tá bom? Então, vai lá em inserir agora, acha o seu histograma mais simples, tá bom? Nós vamos usar, e ele aparece assim pra você, ó. Eu vou colocar ele um pouquinho mais aqui pra baixo, pra poder aumentar e você enxergar o que tá acontecendo, ó. Então, isso aqui não é o ideal, né? Veja que ele não está com as separações dos intervalos que nós colocamos aqui. Então, você vai clicar em cima dele. Com o botão direito, você vai em formatar série de dados, certo? Formatando, você vai lá no por categoria, ó. Quando você vai no por categoria, ele separa para você e ele já te dá os intervalos, ó, certo? Aí, nós só vamos mexer aqui no título do gráfico, né? Salários mínimos, não podemos esquecer do título, né? Se você quiser aumentar, você pode, seleciona, vai lá no percursor de aumento, ó, certo? E se você quiser aumentar ainda mais o seu gráfico, você pode, sem problema algum. Aqui, ó, o intervalo, nós vamos selecionar um intervalo e aumentar aqui também, ó, certo? Ai, professora, ficou desse jeito, aí você aumenta o seu gráfico, ó. Pode aumentar lá que ele entra tudo dentro do eixinho dele, tudo bem, certo? Lá, ó, tudo bonitinho. Aí pode descer ele aqui, ó. Vamos baixar aqui, ó, certo? Eu vou deixar ele um pouquinho menorzinho aqui, pessoal, pra poder caber tudo dentro da tela pra vocês poderem ver, tá bom? Então, eu vou diminuir um pouco aqui, mas você pode fazer o tamanho que você quiser aí, tá bom? Ó, aqui entrou já tudo na tela, tá tudo certo. Então, nós vamos selecionar esse aqui, ele tá como 20. Eu vou pegar esse eixo aqui também, eu vou colocar como 20 pra ficar tudo bem bonitinho, né? Você vai com o botão direito nele, perdão, seleciona, antes de ir lá no botão direito, você vai lá e inserir. Se você tiver esse design de gráfico é melhor, porque ele já tá logo aqui na ponta, ó, adicionar elementos de gráfico, certo? Aí você vai fazer os eixos, ó, eixo horizontal e vertical. Como a gente selecionou o vertical, então é ali que nós vamos colocar o nome dele, certo? Opa, sumiu, deixa eu ver aqui. Títulos de eixo, ó, aqui, ó, títulos de eixo, tá bom? No vertical, e aí nós vamos colocar aqui frequência, ou você vai colocar a quantidade de pessoas que você colocou aqui na tabela, certo? Vamos colocar a quantidade de pessoas para a gente se localizar na tabela, tá bom? Então, vamos apagar isso aqui. Então, quantidade de pessoas. E vamos aumentar aqui para que você até mesmo possa enxergar o que está escrito ali, se não está escrito errado, né? Tem que tudo selecionar aqui, tá, pessoal? Olha lá. Pronto, ó, já tá dando para aparecer, né? Quantidade de pessoas, belezinha. Seleciona aqui novamente, vai lá em design de gráfico, título de eixos, aí você vai no horizontal, ele vai aparecer lá embaixo, você vai colocar conforme o intervalo tá escrito, salários mínimos, certo? Igualzinho a sua tabela. Então, nós vamos escrever lá, salários mínimos. Aí você seleciona, dá uma aumentadinha nessa letrinha, né? Olha lá, certo? Você pode trazer ele pra cá, né? Não sei se esse aqui vai permitir que eu faça isso, calma aí. Não, esse Excel não me permite, certo? Então, eu vou ter que deixar assim mesmo. Aí, você fala assim, ah, eu não quero essa cor azul. Então, você clica em cima das barras, ó, certo? Clicou em cima das barras, você vai vir aqui nesse baldinho, né? Que é a cor de preenchimento que nós temos. E aí, você vai escolher a cor que você quer. Por exemplo, eu quero verde. Então, tá bom, ó, o verde aí. Aí, eu quero colocar o rótulo aqui. Se você quiser colocar o rótulo para que os números apareçam em cima delas aqui, você
clica em cima das colunas, né, com o botão direito, adicionar rótulos e dados, ele já seleciona aqui para você, e se você quiser aumentar aqui, ó, para que você possa enxergar, tá bom? Perfeito, então tá aqui o seu histograma, ok? Lembrando, pessoal, que o histograma é para ser trabalhado nessa situação de intervalo, né? Por exemplo, de 2 para 2,5, quantas pessoas se encaixam lá? 5 pessoas. É para isso que serve o histograma, certo? Para você trabalhar com ele em intervalos, ok? Então, primeiro exercício feito, vamos para o próximo, certo? Exercício 2, então feito, vamos lá no exercício 2, ele fala, numa pesquisa com 50 famílias, então quantos dados eu tenho? 50, certo? Então pode contar aqui que lá tem que ter 50, certo? Foi coletada a quantidade de filhos que cada uma tinha, obtendo-se os seguintes resultados. Então, a primeira coisa que nós temos, esses resultados, né, tudo desorganizado, então nós vamos para onde? Para o rol. E aí nós vamos organizar ele em forma de rol. De novo, o que é rol? É a maneira de se organizar em relação aos números crescentes, do menor para o maior, certo? E aí ele fala assim, ó, faça uma tabela de frequência com um intervalo de tamanho 2 e um histograma correspondente, certo? Então, olha só, nós, para montar o intervalo, nós vamos começar com o menor número que nós temos no rol, que é o 0. E ele fala lá no exercício que ele quer o tamanho de 2 em 2, certo? Então, nós vamos ter que contar, fechar e abrir o intervalo em 2 em 2. Então, começando com o menor número do rol, eu tenho 0 e somo 2. Então, 0 mais 2, 2. Lembre-se que essa primeira numeração é sempre fechada. O próximo é aberto. Então, eu somei 0 com 2, 2. O 2 desceu aqui para que ele possa ser fechado. Então, 2 com mais 2, 4. 4 desceu, 4 mais 2, 6. Desceu o 6, 6 mais 2, 8. 8 mais 2, e aí nós temos o 10. E é isso que nós precisamos para ver aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, nesse intervalo, o exercício fala sobre a pesquisa de filhos em família, né? Então aqui poderia ter colocado assim, ó, intervalo de quantidade de filhos de cada família. Ai, professora, mas eu não sei o que colocar. Então você vai colocar intervalo, tá bom? E aí um enredo, né, que é a quantidade de filhos que essas famílias irão ter, ok? Então vamos lá. Lembrando, o 0 é fechado, então o 0 entra, o 2 é aberto. Então eu não vou até o 2, eu vou até o 1. Então eu vou contar quantos eu tenho aqui de 0 a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Então aqui eu já tenho 12, certo? Aí aqui, ó, o 2 passou para cá e ele tá fechado. Então de 2 a 4? Não, de 2 a 3, porque o 4 está aberto. Então eu vou contar de 2 até 3, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, muito bem. O próximo 4 entra. Então, de 4 a 6? Não, de 4 a 5, porque o 6 não entra. Então, eu vou contar todos os números de 4 a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora o 6 entra. Então, eu tenho de 6 a 7, porque o 8 não entra, ele é aberto, certo? Então, nós vamos contar de 6 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora sim, de 8 a 10. Ah, professora, mas só tem 8. Não importa. Então, você vai contar ele porque o 8 entra, certo? Então, 1, 2. Aqui na hora de fazer o intervalo, pessoal, por exemplo, nessa situação aqui, ó, eu tive alunos que perguntam, mas por que não vai só até esse intervalo aqui, ó? Porque aqui terminou com 8, né? Então, por que não vai só até esse intervalo? Por que nós não vamos só até esse intervalo? Porque o 8 está aberto, o 8 não entrou aqui. Então, eu preciso ter 50 dados. Então, o 8 só vai entrar na próxima tabela, no próximo intervalo, certo? E aí sim eu encerro os meus intervalos, ok? Então, pode ver aqui que é 12, 20, 10, 6 e 2, né? Vamos ver lá. Opa! Vamos ver aqui no segundo. Ó,
12, 20, 10, 6 e 2. Nós podemos fazer a soma aqui, ó, você vem aqui nesse exinho de soma, certo? Dá o ele seleciona a quantidade de filhos, ele dá o enter. 50, eram 50 os dados mesmo que a gente tinha, certo? Lembrando que essa quantidade pode ser que isso aqui não esteja correto, devido ao que entra e o que não entra, então tem que tomar cuidado na hora da contagem, tá bom? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? O histograma, certo? Então, nós vamos selecionar os intervalos e essa quantidade de filhos nós chamamos de frequência, tá bom? Então, é isso que nós vamos selecionar. Selecionou, nós vamos inserir, você vai buscar lá a parte do seu gráfico e você vai achar o histograma mais simples que tiver, tá bom? Ele vai aparecer em duas colunas para você, você abre ele aqui para poder enxergar certinho, tá bom? Clica com o botão direito nele e você vai em formatar série de dados. E aí você vai buscar a informação por categoria. Pronto, por categoria já está pronto aqui. Eu não quero essa cor, vou colocar uma cor que me agrade mais. Então eu vou lá na página inicial, vou aqui no preenchimento, né? E deixa eu ver, eu quero o roxo, certo? Muito bem, aí eu vou colocar o título desse quantidade de filhos. Pronto, certo? Aí eu quero aumentar mais aqui. Ok, pode aumentar, certo? Depois você aumenta o seu gráfico, ó. Isso aqui, os intervalos aqui, você também pode fazer o processo, tá bom? Ó, de aumento aqui, lembrando que você vai de 0 a 2, de 2 a 4, certo? Por isso que eles estão interligadinhos aí. Aí você pode aumentar também aqui. E aí nós vamos nomear, né? Vem em design de gráfico, a primeira situação aqui, ó, adicionar elemento do gráfico, título dos eixos, a gente tá no vertical, e aí nós vamos colocar esses dados aqui, como está na sua tabela, ó, quantidade de filhos, certo? Para não deixar igual ao gráfico, o título, pessoal, vocês também podem colocar como frequência, tá bom? Calma aí. Frequência. Aí você aumenta isso aqui, ó, para que você possa enxergar, ver se tá certinho o que você escreveu, né? Ó, frequência, certo? Seleciona o eixo horizontal, né? E você vai colocar o nome lá também. Nós colocamos como intervalo e aí você pode colocar como intervalo também, sem problema nenhum, certo? Aí vem aqui, dá uma aumentadinha para ver se tá tudo certo. Olha lá, ó, certo? Prontinho, meu histograma tá pronto, certo? Então, exercício 2 feito aí para vocês. Vamos pro terceiro exercício, né? O terceiro exercício ele fala assim, ó, numa sala com 40 alunos, então nós vamos ter 40 dados, foi feita uma tabela com as notas obtidas por eles nas provas finais, certo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? É o roll, pegar todas essas numerações, todos esses dados e colocar em forma crescente, do menor para o maior, certo? Então, ó, selecionamos, tá tudo arrumadinho aqui as notas. E aí ele fala lá assim, ó, faça uma tabela de frequência com intervalo de tamanho 1, certo? Então, lembre-se, nós vamos pegar o primeiro dado aqui da tabela e vamos acrescentar 1, certo? Abrindo e fechando intervalo. Então, vamos para o próximo. Então, o menor dado aqui, ó, é o número 2. Então, somado 1, lembrando que sempre essa primeira numeração, ela vai ser fechada. Então, o 2 entra. Então, 2 mais 1, 3. O 3 já desce para poder fechar porque ele está aberto. De novo, 3 mais 1, 4. Fecha no 4. Mais 1, 5, fecha no 5. E assim você vai. Na tabela de roll, o último dado que nós temos é o 9,75. Então, lembre-se, eu não posso parar aqui, ó, neste intervalo. Por quê? Porque o 9 não entra, certo? O 9 vai entrar embaixo. Então, eu preciso trabalhar com os 40 dados que eu tenho aqui. Então, eu vou fechar ele no 10, certo? Belezinha. E aí, nós vamos contar, ó, de 2
a 2,99, certo? O 3 não entra, então nós vamos contar lá 1, 2 e 3. Aí o próximo, o 3 entra, mas não tem 3, é 3,5, não tem problema. É do 3 ao 3,99, então 1 e 2. Aí nós temos do 4, que entra agora, até o 4,99. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4 e 5. Do 5 ao 4,99. Então, calma aí. Do 5,99, isso aí. 1, 2 e 3. Muito bem. Agora nós temos do 6 ao 6,99. Então, 1, 2, 3, 4. Agora, do 7 ao 7,99. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí nós temos do 8 até 8,99. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Aí nós temos do 9, que entrou, até o 9,99. Então, nós temos aqui 4, 8, né? 8 dados. Certo? Então, contamos e vimos como cada um entrou aqui. Agora, nós vamos lá para o histograma, certo? Então, você vai montar a sua tabela certinho. 3, 2, 5, vamos confirmar lá para ver se está certo. Ó, 3, 2, 5, 3, 4, 8, 3, 4, 8, 7, 8, ó. 7, 8, certinho, certo? Vamos confirmar se tem 40 dados aqui. Então, nós vamos lá no soma, dar o enter, certo? Ó, 40 dados, vamos aumentar isso aqui. Esse aqui tá em 36, vamos colocar em 36 aqui também, para vocês enxergarem, certo? Ó, então, prontinho, confirmado, certo? Agora, nós vamos fazer quem? O histograma. Então, você vai pegar o seu primeiro intervalo, vai selecionar com a frequência, que é a quantidade de alunos, certo? Vamos inserir, procurar o gráfico de histograma novamente, vai pegar o básico dele, certo? Ó, então, já traz ele aqui. Vamos selecionar essas duas barras aqui com o botão direito, formatar série de dados. Vamos buscar lá por categoria, porque ele faz todo o processo das colunas e intervalos que você tem. Eu não quero essa cor, ou eu quero um fundo preto aqui, tá bom? Você pode? Pode, claro que pode. Você pode escolher o que você achar melhor, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Ai, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui se aparece. Ai, acho que não vai aparecer mais. Bom, aí você pode escolher o jeito que você quiser, tá bom? Aí nós vamos aumentar aqui um pouquinho, ó. Aí você fala assim, eu não quero essa cor. Vai lá na página inicial, pega lá no seu baldinho, né? E aí, por exemplo, eu quero laranja. Eu quero azul claro, certo? Aí você vai fazer do jeito que você achar melhor. Aí o título do gráfico, ele está falando sobre notas, né? Notas finais. Então, nós vamos colocar lá, notas finais, ó. Certo? Aí você pode aumentar aqui, ó, o seu intervalo, certo? Dar uma aumentadinha aqui. Aí você consecutivamente vai ter que dar uma aumentadinha no seu gráfico, certo? Já vai lá em design gráfico, coloca lá o título do eixo horizontal e nós colocamos como intervalo de notas, então nós vamos escrever aqui, ó, intervalo de notas. Vamos dar uma aumentadinha aqui, né? Então, deu uma aumentadinha, aqui também eu vou aumentar, né? Vamos deixar aumentadinho. O design do gráfico, aí título de eixo, nós vamos agora no vertical e nós colocamos como quantidade de alunos, né? Então, quantidade de alunos e aí aumentamos aqui, só para enxergar mesmo o que está acontecendo, o que está escrito lá. Olha lá, quantidade de alunos, pronto, o histograma está feito, certo? E aí você pode buscar o designer do gráfico que você quiser, tá bom? Lembrando, né, que seja aqui o histograma, tá? Porque nós estamos trabalhando com o intervalo. E é isso aqui, pessoal, então, ok? Fizemos aí os 3 exercícios, faça a correção, principalmente das tabelas de frequência, certo?
Na apostila você pode fazer o histograma na régua mesmo, certo? Bonitinho. Só que, pra ser sincera aqui, a gente já não faz mais gráfico à mão, né? Hoje nós temos esse método de uso que é o Excel, por isso que o trabalho de vocês eu pedi para que vocês fizessem no Excel, imprimissem e colocassem lá no trabalho, tá bom? Por quê? Para você saber fazer também no computador, né? Isso aqui, muitas vezes tem apostila que já nem pede mais para fazer o gráfico, a construção do gráfico, né? Porque nós temos esse método agora, né, para ser feito. Então, os exercícios da apostila você pode sim fazer lá, manual, certo? Mas o do trabalho você faça no Excel para aprender até mesmo mexer nessa ferramenta, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus.